tenha essa certeza que o doce amor do nosso Mestre Jesus, por você, por mim, por todos nós, nunca irá morrer, independente da situação. Ele nunca irá deixar de nos amar. E a prova disso é que a palavra dele tem sido pregada através dos séculos. E nós, pela misericórdia dele, nós estamos mais uma vez aqui na sede da TV Sudeste para tentar pregar um pouquinho do Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E nós convidamos a você que está participando deste culto. Se você tem uma Bíblia aí, você pode procurar até depois, no livro de Provérbios, no capítulo 22, no primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vou repetir. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado melhor do que a prata e do que o ouro. Interessante que nos nossos dias existe uma procura tão grande pelo sucesso, pelas riquezas, por se dar bem, que quando nós encontramos uma palavra que diz que é melhor ter um bom nome do que isso tudo, a gente fica pensando assim, refletindo um pouco. Porque a palavra de Deus nos exorta e está falando aos nossos corações, não simplesmente do significado do nome, mas o que tem por trás daquele nome, da pessoa que carrega aquele nome. E aqui ele está falando que aquele que tem um bom nome, ele vale mais do que muitas riquezas. E aqui a gente pode observar que essa questão do bom nome não é querer que nós pareçamos bem aos olhos dos outros. Mas quando a Bíblia fala que aquele que tem um bom nome vale muito mais do que riquezas, está falando que aquela pessoa que carrega aquele nome é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, é uma pessoa que faz bem, é uma pessoa que ama. E a palavra de Deus está falando que essa pessoa vale mais do que muitas riquezas. E é interessante quando a gente, no caminhar dessa vida, a gente escuta algumas pessoas falando ou pronunciando o nome de alguém, a gente fala assim, ó, fulano de tal é gente boa. Esse é o cara. Mas às vezes a gente ouve a palavra assim, mencionada, ou o nome mencionado, um determinado nome, e a gente já fala assim, ih, tipo assim, o exemplo que ele está dando não é um dos melhores. Mas a palavra diz que aquele que tem um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Você tem um bom nome? Será que eu tenho um bom nome? Porque eu fico pensando, e eu conheço gente assim, que quando diz ou conta alguma coisa, precisa falar para o outro confirmar. Não é mesmo? Pergunta fulano de tal, pergunta cicrano, pergunta beltrano, como se a palavra dele não fosse suficiente. Talvez porque ele não tem um bom nome. Talvez porque o nome dele não carrega a integridade implícita nele. Mas mesmo que nós tenhamos um bom nome, mesmo que o nosso nome seja mais valioso do que riquezas, mesmo que a gente seja estimado e muito estimado pelas pessoas, não é o suficiente para nós herdarmos a vida eterna. Não é suficiente para nós entrarmos no lar celestial, no lar do nosso Deus. O bom nome não nos habilita ou não nos autoriza a entrar na Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Sabe, a gente ser uma boa pessoa não é o suficiente para nós entrarmos na eternidade, na vida eterna com Deus e viver eternamente com Ele, não. Sabe por quê? Porque lá nessa cidade celestial, na Nova Jerusalém, na eternidade com Deus, quem manda lá tem um nome que é acima de todos os nomes. Lá existe um que tem um nome maior do que o meu nome, do que o seu nome, do que todos os nossos nomes. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, a partir do capítulo 2, versículo 9 e 11, o seguinte: por isso, falando de Jesus Cristo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está me entendendo? Eu posso ter um bom nome, mas eu não entro no céu porque eu tenho um bom nome, porque lá em cima quem manda é um que tem um nome superior ao meu, e que ao nome dele deve se dobrar de joelho toda a terra, debaixo da terra, e quem está no céu também. Através do nome do Senhor Jesus, nós expulsamos o demônio. Através do nome do Senhor Jesus, nós temos livre acesso para falar com Deus, oramos em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus nos lembra, e eu sempre faço questão de lembrar aqui, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E surge a pergunta, quem poderá desfrutar então do lar celeste, da Nova Jerusalém, da vida eterna com Deus? Quem é que vai poder entrar neste lugar? A resposta encontra-se lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 17. Diz o seguinte, a palavra de Deus: nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou repetir. Lá não vai entrar nada, nenhuma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Presta atenção. Mas só vai poder entrar somente aqueles que estão com o nome inscritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Seu nome está neste livro. No livro que fala que o seu nome irá entrar através do sangue do Senhor Jesus. Porque esse texto que eu li, primeiramente fala daqueles que não vão poder entrar. Aqueles que praticam abominação, aqueles que têm alguma mácula, alguma mancha, alguma coisa contaminada, ou que praticam a mentira. E ele fala, para misericórdia e felicidade nossa, que vão entrar aqueles que estão inscritos, aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus porque Jesus Cristo nos dá essa oportunidade. Glória a Deus porque Jesus Cristo veio morrer por mim e por você. Nós não pregamos, mais uma vez eu insisto, nem religião, nem igreja, nem dominação. Nós pregamos, nós falamos do amor de Deus que não morre, porque quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo, por amor a mim e a você. E não adianta tentar ficar alheio. Às vezes você pensa o seguinte: eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião. É um direito seu, mas apesar de ser um direito, existe consequência, porque nós não podemos ficar alheio a uma realidade, uma verdade espiritual. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, diz o seguinte: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado aonde? No lago de fogo. Às vezes você está pensando assim, poxa, eu com tanto problema, e ele vem aqui falar de lago de fogo, que se o meu nome não estiver lá, eu vou ser lançado lá primeiro. Quem escreveu isso foi o próprio Deus na sua palavra. A palavra sagrada, a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Segundo, você não precisa estar nessa situação, porque Jesus Cristo está com a mão estendida para mim e para você. Em terceiro, que eu queria explicar aqui, não dá para ficar alheio. Talvez você possa, como estava falando, pensar o seguinte: eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, mas a realidade espiritual diz que existe um céu e que existe um lago de fogo, e que para lá serão mandados aqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus através da sua palavra. Existe uma consequência. Não fique alheio, porque isso não adianta. A palavra de Deus nos ensina que existem dois caminhos, mas eu não tenho que escolher um dos dois caminhos. Eu já estou no caminho que leva à perdição. Eu tenho que saber, eu tenho que decidir se eu saio dele ou não. Isso eu só posso fazer através de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo na vida que nós temos. Deixar que ele nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Os que foram salvos, eles têm a garantia do próprio Senhor Jesus. Sabe?
Isso não é uma palavra condenatória, mas é uma palavra de salvação. O Evangelho significa isso. As boas notícias que Deus dá ao ser humano. Ou seja, a boa notícia que Deus dá ao ser humano é o quê? Que Jesus Cristo morreu por mim e por você. E os salvos em Jesus Cristo, aqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, aqui, nesta vida, nessa terra, ele tem a garantia, conforme está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte, o texto: o que vencer será vestido de vestes brancas, que significa pureza, neste caso aqui, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Já percebeu que coisa maravilhosa? Deus está falando que aquele que é dele, que aquele que Jesus salvou, o próprio Senhor Jesus fala que ele nunca vai riscar o seu nome, o meu nome do livro da vida, que ele nunca vai apagar o meu nome do livro da vida. Ele dá essa garantia. Se fosse eu que estivesse falando, você podia com toda certeza e deveria duvidar, mas é o próprio Senhor Jesus falando através da sua palavra. E olha que coisa mais maravilhosa. Jesus falou assim: olha, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. Você imaginou Jesus falando para o Pai, conversando com ele? Ele falou: não, esse fulano de tal eu conheço. Ele é meu, ele me pertence. Você pertence a Jesus? Você tem certeza que se você deixar essa vida, você vai ter uma eternidade com o Deus da glória? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem um nome escrito no livro da vida, de maneira nenhuma Jesus vai apagá-lo ou vai riscá-lo. Interessante que eu tenho visto uma ilustração nas redes sociais que eu achei interessante. Fala que um homem um pouco antes da sua morte, chama o seu filho e mostra um relógio bem antigo. Eu não sei se você já viu essa ilustração, mas ele pega aquele relógio bem antigo e fala para o seu filho o seguinte: olha, esse relógio tem cerca de 200 anos, sempre esteve de posse da nossa família. Agora você vai lá nessa loja de penhor, em alguma loja lá, e pergunta quanto é que ele vale. E diz aquela ilustração que aquele rapaz, o filho daquele senhor que estava prestes a morrer, ele foi lá e voltou e falou assim: pai, eles pegaram esse relógio aqui e falou que eles dão uns $5 só, porque é muito velho. Aí ele falou assim: agora você pega esse mesmo relógio e vai lá no museu, e pergunta quanto que ele vale. E aquele rapaz foi e voltou e falou assim: pai, eu estive lá no museu e aquele pessoal falou que o relógio valia $1 milhão. Eu falei assim: exatamente isso. E o sentido daquela ilustração era que nós temos que ir nos lugares que nós temos valor. Porque para um, o relógio valia só $5, para outro $1 milhão. Ele estava falando o seguinte: vá onde te valorize, mas eu vou muito mais além do que essa interpretação dessa ilustração, ou quero pelo menos tentar ir além. Porque para se saber o nosso valor, para que as pessoas saibam o nosso valor, elas têm que o quê? Elas têm que nos conhecer. Aquela loja de penhores não conhecia de fato aquele relógio, mas o museu era especialista. Então quem conhece dá valor. E eu quero falar uma coisa para você, para todos nós: Deus nos valoriza porque Ele nos conhece. Nós não somos valorizados por Deus porque nós fazemos alguma coisa, porque nós temos alguma coisa, ou porque nós somos alguma coisa, porque nós não somos. Mas nós somos valorizados por Deus, ou nós temos valor para Deus, porque Ele mesmo nos deu esse valor ao entregar o seu Filho por mim e por você. E Ele entregou o seu Filho por nós. Nós valemos a vida do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você que está com problema, todos nós passamos por crises, por problemas, por dúvidas. Mas para pensar no grande amor de Deus, que te valoriza porque você vale a vida do Filho dele, porque Ele entregou o Filho dele para morrer por você, por amor a você. Você tem certeza que você tem um bom nome? Você tem certeza que aos olhos de Deus
você é uma pessoa íntegra. Isso é bom. Mas a principal certeza que eu e você temos que ter é se o nosso nome está escrito no livro daquele cujo nome é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você tem essa certeza? Porque Deus te ama, Ele quer te dar um novo nome, como diz lá em Apocalipse 2, versículo 17. Nós receberemos um novo nome na glória. E só saberá quem é esse nome, ou qual é esse nome. A pessoa que receber. Você é um salvo por Jesus Cristo? Sabe? Jesus quer te salvar. Jesus me salvou. Não porque eu era bom, porque eu não presto. Não porque eu fiz alguma coisa boa, porque eu não fiz. Mas Ele me salvou porque eu precisava de salvação e o único jeito era sacrificar o seu filho. Ele fez a mesma coisa por você. Não deixe que a cegueira espiritual te afaste de Deus, te afaste dos caminhos de Deus. Se você está afastado da igreja do Senhor, e eu não estou falando da igreja física, eu estou falando da igreja do Senhor, que a igreja física também faz parte. É uma boa e ótima oportunidade de você fazer isso. É você, esta pessoa? Somos todos nós. Todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa permanecer no seu coração, através da ação do Santo Espírito do Senhor. Que diante das lutas da vida, diante dos problemas que surgem, você possa lembrar que não teve barreiras que impedisse o Senhor Jesus de sacrificar a sua própria vida para te salvar, para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.